E aí, queridos, beleza? Sobral na área, vamos dar continuidade falando de direitos fundamentais e hoje a gente vai começar com intimidade e vida privada, beleza? A gente vai trabalhar ali com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, mas eu já separei aí no seu material um esqueminha para a gente poder trocar uma ideia. Então, já começa falando assim, ó. A proteção constitucional consagrada no inciso 10 do artigo 5º refere-se tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Então, importante, quando fala intimidade, vida privada, aí está falando especificamente de pessoa natural, né? Mas intimidade também está ligado, ou seja, aquelas informações de pessoa jurídica também, né? Então, ou seja, intimidade, vida privada, honra e imagem, a gente não está falando só de pessoa natural. Então, de novo, a proteção constitucional consagrada no inciso 10 do artigo 5º refere-se tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, abrangendo inclusive a necessária proteção à própria imagem frente aos meios de comunicação em massa, beleza? Então cuidado se a prova restringir isso aqui só para pessoa natural, e aí como a própria doutrina está falando para vocês aqui também alcança a pessoa jurídica. Segundo, os conceitos constitucionais de intimidade e vida privada apresentam grande interligação, podendo, porém, ser diferenciados por meio da menor amplitude do primeiro, da intimidade, que se encontra no âmbito de incidência do segundo. O que ele está querendo dizer? Que a intimidade está dentro da vida privada. Aí ele vai explicar. Assim, intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas relações familiares e de amizade, enquanto vida privada envolve todos os demais relacionamentos humanos, inclusive os objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho e de estudo. Então, olha que interessante, né? Como assim? Você tem o círculo menor da intimidade e o círculo maior da vida privada. Então, o círculo menor da intimidade, as relações subjetivas, familiares e de amizade. Por exemplo, todos vocês, acredito que saibam que eu sou um grande amigo e vice-versa do professor Geraldo Neto. Então, a minha amizade com o professor Geraldo Neto, essa relação subjetiva, e quando você fala relação subjetiva, relação entre pessoas, está no âmbito da minha intimidade. E quando eu falo da minha vida privada, aí vai em relação às minhas relações profissionais. Relações profissionais que eu tenho com cursos preparatórios de concurso, com os coordenadores dos cursos, com os meus alunos e assim por diante, né? Então entra aqui na minha questão da minha vida privada, beleza? Show de bola? Tranquilo? Aí vamos lá. Aí vamos nesse tópico de intimidade e vida privada, e aí já entrando na questão da vida privada, é a questão, por exemplo, da quebra de sigilo bancário, né? O sigilo bancário é da sua relação que você tem com o banco, das informações que você armazena no banco. Então já não é uma relação intersubjetiva, né? Não está no âmbito da intimidade, está no âmbito da vida privada. Então por isso que é importante estudar a quebra de sigilo bancário aqui. Aí vem a pergunta: quebra de sigilo bancário, só autoridade judicial. Então no primeiro momento essa é a regra. CPI também? Sim. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Então vamos lá, esse assunto aqui eu quero trabalhar com calma. A gente vai falar agora, então, da quebra de sigilo bancário. Aqui, quebra de sigilo bancário. Tá? Aí vamos lá. Por ordem judicial? Sim, sem mistério. Juiz pode determinar quebra de sigilo bancário. Aí cuidado, gente. Não vá confundir aqui. Vou te fazer uma pergunta. Um juiz criminal pode determinar uma quebra de sigilo bancário? Aí eu sei que você falou, pode. Um juiz do trabalho pode determinar quebra de sigilo bancário? Se alguém falou não, eu sei por que você errou. Pode sim. Não confundir quebra de sigilo bancário com interceptação telefônica. Interceptação telefônica é só para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, por isso que um juiz do trabalho não pode determinar interceptação telefônica, porque um juiz do trabalho não atua no âmbito da investigação criminal ou da instrução processual penal. Não confunda uma coisa com a outra. Isso aqui é o 5º inciso 10. Interceptação telefônica é o 5º inciso 12. Vem depois, beleza? Tá? Então, ordem judicial? Sim. Regra... Peraí, meu microfone tá aqui? Tá. Ordem judicial, sim, regra por qualquer juiz, tá? Aqui não tem aquela especificação de juiz criminal. Aí vamos lá, CPI também. Comissão Parlamentar de Inquérito? CPI? Sim. Por que a CPI sim, gente? Porque se você olhar lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, lá diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito está investida de poderes próprios das autoridades judiciais. Se você quiser botar aí, entre aspas,
poderes próprios das autoridades judiciais. Repito, poderes próprios das autoridades judiciais. Logo, que poderes são esses? Quer dizer então que a CPI tem todos os poderes de um juiz? Não, ela tem alguns poderes. Por isso que a Constituição fala poderes próprios, no plural, alguns, não querendo dizer todos os poderes. Eu vou dar um exemplo mais tranquilo aqui. CPI, então, pode determinar a quebra de sigilo bancário? Pode. CPI pode determinar a interceptação telefônica? Não, não pode. Por isso eu estou falando, ó, tem coisa que pode, tem coisa que não pode fazer. Então, CPI, determinar a quebra de sigilo bancário? Isso CPI pode, tá? Aí vamos avançando. Olha o próximo que eu botei para vocês aí. Ministério Público pode quebrar sigilo bancário? Quem ficou com vontade de falar sim ou está se sacolejando porque eu escrevi não no material, acalma o seu coração. MP não pode determinar a quebra de sigilo bancário. Mas sobra... Calma, que eu já sei o que você está pensando. Aí depois sim, TCU também não. Aí agora vem a pergunta. E quando se tratar de recursos de contas públicas? Aí é outra história. Então vamos lá. MP e Tribunal de Contas? Não. A resposta é não. Essa é a resposta correta. Só que agora vamos à pergunta que eu lancei para ti. E quando se tratar de recursos de contas públicas? Aí eu coloquei para você uma notícia aí do STF de 2017 e já botei negritado. O Ministério Público tem legitimidade para requisitar... Aí olha só, gente. Todas as vezes que você observar o verbo requisitar, ou praticamente todas, o verbo requisição tem sentido de ordem, tá? Então, quando o MP requisita alguma coisa, na verdade está dando uma ordem, tá? Então, por isso que aqui a gente trabalha dentro da ideia de dar ordem, dar comando. Então, vamos lá. O Ministério Público tem legitimidade para requisitar diretamente às instituições financeiras informações bancárias do município. Aí, blá, 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 blá. Aí, eu vou botar outro exemplo ali de baixo. Operações de crédito entre o BNDES e a JBS Friboi não estão cobertos pelo sigilo bancário. Aí já negritado, ó. O envio de informações ao TCU relativos a operações de crédito originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário e que o acesso a tais dados é imprescindível à atuação do TCU na fiscalização da atividade do BNDES. Ou seja, quando envolver recursos públicos, vamos lá, MP e TC têm acesso. Porque tecnicamente, né, falando, não seria nenhuma quebra de sigilo. Por quê? Porque quando se trata de recursos públicos, aqui vige o princípio da publicidade. Então não haveria que falar de sigilo. Mas às vezes a pessoa fala, então pode quebrar o sigilo no caso de contas públicas. É, mas tecnicamente sigiloso não é, né? Porque aqui envolve a questão da publicidade. Então o que você precisa saber para fins de prova? Se a prova falar para você que MP pode determinar quebra de sigilo, errado. Que Tribunal de Contas pode determinar quebra de sigilo, errado. Mas que MP e Tribunal de Contas podem ter acesso a recursos públicos oriundos de contas públicas, você vai falar que está certo, beleza? Ok? Tá bom, aí vamos lá. Vamos falar agora da autoridade fazendária. Quando eu falo autoridade fazendária, o que eu quero que você pense? Fiscal da Receita Federal, tá? Então, autoridade fazendária. A Receita Federal pode determinar quebra de sigilo? Aí quem falou sim também errou de novo. Não. Sobral, eu sei de uma história. Calma, jovem. Vamos lá. Pode determinar é a transferência de sigilo. Transferência de sigilo. Ou seja, você instaura um procedimento lá na... Porque vamos lá, gente. Primeira coisa. Por que a Receita Federal vai querer ter acesso à sua conta bancária? Por uma questão muito simples, querido. Porque você tem um contra-cheque de 5 mil, mas existe a suspeita que você está movimentando 50 mil reais por mês. Logo, você não está recolhendo imposto de renda. Logo, eu quero aferir a sua renda, a sua movimentação bancária, para poder fazer a respectiva tributação. A Receita Federal, ela quer isso. Ela quer saber o quanto você está movimentando de grana para poder te cobrar imposto, beleza? Então, por que tecnicamente não é quebra de sigilo, sim uma transferência de sigilo? Porque os dados saem do banco, por exemplo, a Receita vai lá, requisita a informação do Banco Bradesco, puxa as suas informações do Banco Bradesco e passa para a Receita Federal. E as informações
continuam sigilosas. Repito, e as informações continuam sigilosas. Então, quando instaura esse procedimento lá na Receita Federal e ela requisita as informações do banco, a informação sai do banco e não vira pública, não vai parar no site da Receita para todo mundo acessar. Não houve, então, tecnicamente uma quebra de sigilo, percebeu? Por isso que o STF fala que, nesse caso, ocorre uma transferência de sigilo. Vamos ver se foi até aqui. Olha só. Eu já tenho no quadro juiz, CPI, Ministério Público, Tribunal de Contas e Autoridade Fazendária. Tá? Juiz pode determinar quebra de sigilo bancário? Juiz pode. Ah, só o criminal? Não, qualquer juiz. CPI pode? Sim. Poderes próprios das autoridades judiciais, 58, parágrafo 3º. MP e Tribunal de Contas podem? Não. O que MP pode e Tribunal de Contas é acessar recursos públicos em relação às contas públicas, porque aqui vige o princípio da publicidade. Continua. A autoridade fazendária, Receita Federal, pode determinar quebra de sigilo? Quebra de sigilo não. O que ela faz é a chamada transferência de sigilo. As informações bancárias saem do banco, vão para a Receita Federal e continuam sigilosas. Show de bola? Beleza, ok. Aí vamos lá. Um julgado que eu botei para você aí, do informativo 899, de abril de 2018, está no título assim, ó, quebra de sigilo e divulgação em site oficial. Repito, quebra de sigilo e divulgação em site oficial. Fala assim, os dados obtidos por meio da quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal, devem ser mantidos sob reserva. Olha só que loucura essa história. Com base nesse entendimento, o plenário concedeu um mandado de segurança para determinar ao Senado Federal que retire de sua página de internet os dados obtidos por meio de quebra de sigilo determinada por CPI. A CPI determinou a quebra de sigilo e simplesmente colocou no site do Senado. Pô, mas aí já é demais, né? Então, o fato de você quebrar o sigilo significa que você vai colocar na internet? Não, não é isso que você pode fazer, né? Aí, olha só. Esse aqui, gente, o próximo julgado que eu vou colocar para vocês, ele é de dezembro de 2019. Foi uma questão que o STF pacificou o entendimento. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser cobrado nas provas, beleza? Que é a história do compartilhamento sem autorização judicial dos relatórios de inteligência financeira da UIF, da Unidade de Inteligência Financeira, e do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com a polícia e o MP. Aí vamos lá, onde é que começa a história aqui? A autoridade fazendária não pode ter acesso às suas informações bancárias? Sim, porque houve uma transferência de sigilo. Então, vamos pegar aqui, ó. Você tem aqui o banco Bradesco, né? Passa informações para a Receita Federal. Passa aqui, ó, informações bancárias para a Receita Federal. Aí, a Receita Federal verifica na sua conta uma movimentação muito desproporcional com o seu patrimônio. Seu contra-cheque é de 5 mil e você está passando mais de 200 mil reais por mês pela sua conta. O que sugere talvez até que você esteja envolvido em lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro é crime. Só que Receita Federal tem competência para apurar crime? Não, não tem. Receita Federal tem competência para fazer lançamento de tributo, cobrança. Lançar o tributo é fazer a cobrança, tá? E aí a Receita Federal, vendo aquelas informações que ela pode ter acesso por causa da transferência de sigilo, ela verifica o indício da prática de crime. O que a Receita Federal pode fazer ela por si só? Ela não pode fazer nada. Lembrando que a Receita acessou a sua informação independente de ordem judicial, certo? Porque foi uma transferência de sigilo. Aí pensa você, ó, você é o fiscal da Receita Federal, você está lá com as informações na mão. Pô, meu irmão, o cara contra-cheque 5 mil, movimentando 200 pau por mês na conta. Será que você pode pegar essas informações e entregar na mão da polícia ou do Ministério Público, independente de ordem judicial? Olha o caminho que eu estou desenhando para você. Banco Bradesco. O fiscal da Receita fala, Bradesco, ó, dá as informações bancárias desse malandro aqui dos últimos 12 meses. Aí o Bradesco fala, ah, beleza, STF, transferência de sigilo. Pum, manda as informações. A Receita pega, tem lá, cara no imposto de renda, declara o contra-cheque de 5 mil. Movimentação bancária, mais de 200 mil reais por mês. Com vários pequenos depósitos na conta. Fala, ih, cara, isso aqui tá cheirando mal. A Receita Federal por si só apura crime? Não. Aí vem a pergunta, quem apura crime? Polícia Civil e Ministério Público. Aí eu posso mandar isso, ou Polícia Federal também, é claro. Eu, Receita Federal, encaminhar isso para a polícia e para o Ministério Público, independente de ordem judicial? Pode. Essa é a novidade do finzinho de 2019. Então, essas informações que chegam na Receita Federal, depois elas podem ser, aqui,
Ó, polícia e MP, independente de ordem judicial. Independente de ordem judicial. Então, ó, sai do banco, vai para a Receita. Isso aqui já caiu em prova. Isso aqui não é novidade. Isso aqui é de 2016, salvo engano. Já foi cobrado algumas vezes e pode cair de novo. A novidade do finzinho de 2019 é agora sair da Receita e ir para a Polícia e MP compartilhar os relatórios de inteligência financeira, como você está falando, né? A Receita aqui, ó, você pode tirar essas informações aqui da UIF, procedimento fiscalizatório da Receita Federal, aqui, ó, procedimento fiscalizatório da Receita Federal. Pode sair daqui agora e passar para cá independente de ordem judicial? Pode. Então, tem uma exclamação aqui. Então já sabe, se a prova perguntar para você se é possível o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com Polícia e Ministério Público, aí o que é importante falar aqui? A prova pode chamar, tá? Isso aqui, peraí, deixa eu botar de outra caneta, de órgãos de persecução penal, tá? Polícia e MP são órgãos de persecução penal. Tá bom? Atenção aí com essa novidadezinha, porque como eu estou dizendo, tenho certeza que esse assunto aí vai ser cobrado, tá? Isso é informativo 952. Então vamos lá, vou fechar essa parte de quebra de sigilo bancário, vamos só dar uma revisada aqui, ver se a gente pegou tudo. Juiz, CPI, Ministério Público, Tribunal de Contas e Autoridade Fazendária. Ó, repito, os 5. Juiz, CPI, Ministério Público, Tribunal de Contas e Autoridade Fazendária. Juiz pode determinar quebra de sigilo bancário? Pode. CPI pode? Pode. MP e Tribunal de Contas? Não. Mas se envolver movimentação de recursos públicos, contas públicas, sim. Beleza. A autoridade fazendária tecnicamente quebra sigilo? Não. O que ela tem acesso é a chamada transferência de sigilo. E uma vez que eu instaurei um procedimento fiscalizatório na Receita Federal e tive acesso a essas informações, será que eu posso agora compartilhar essas informações com os órgãos de persecução penal, que são Polícia e Ministério Público, independente de ordem judicial? Sim. Fechamos então o raciocínio aqui. Show de bola, gente? Beleza? Tá. Aí, olha só. Vamos agora para o próximo tópico aí, que é o informativo também de outubro de 2018 da STF, que já caiu em 2019. Eu acho que pode cair de novo essa questão em prova. Fotografia de morto, enunciado 279 da súmula do STF e liberdade de imprensa. Eu vou resumir a história para vocês. Cidadão sofreu um acidente, né? Tava lá todo desfigurado, todo destruído, morto. A imprensa foi lá e tirou uma foto da cara do cidadão e botou na capa lá da mídia, beleza? Sem tomar qualquer cuidado de edição. Então, assim, é aquela foto tipo Jogos Mortais, vamos dizer assim. E aí a família se sentiu ofendida e ingressou com uma ação judicial pedindo uma indenização, né? Nas primeiras instâncias, a família conseguiu. Quando bateu no STF, o STF entendeu que prevaleceria ali liberdade de imprensa, né? Que não caberia se falar qualquer tipo de indenização a ser devida pela família. É particularmente a decisão um pouco difícil de concordar com ela, mas não cabe a gente concordar ou discordar quanto está dando para concurso, cabe a gente aprender para poder marcar a resposta correta. Então, se perguntar, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exatamente esse caso. E quando cai, cai igualzinho, gente, fica tranquilo. A prova copia o julgado e coloca para você. Você vai falar que prevalece a liberdade de imprensa, não vai falar que prevalece o direito à indenização. Beleza? Tá anotadinho para você aí. Vamos lá. Parará. Vamos falar agora de inviolabilidade domiciliar. Bom, então deixa eu apagar esse quadro aqui. Bom, aí a primeira questão que eu destaquei para vocês é o conceito amplo de casa. Qualquer compartimento habitado, não aberto ao público, inclusive onde se exerce profissão ou atividade.
Basicamente, inclusive, é o conceito que a gente tem lá no Código Penal. Então, vamos botar o tópico aqui. Inviolabilidade domiciliar. Primeiro conceito amplo de casa, tá? Então, ou seja, casa não é só onde efetivamente você mora. Qualquer compartimento habitado, não aberto ao público, inclusive onde se exerça profissão ou atividade. Então, o seu escritório profissional também vai entrar no seu conceito de casa, beleza? Tá, por que é importante isso? Por causa da questão da inviolabilidade domiciliar. Quando a Constituição, no artigo 5º, inciso 11, fala a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Quem é ela aqui? Quem é a casa? Qualquer compartimento habitado, não aberto ao público, inclusive onde se exerce profissão ou atividade. Beleza? Então, assim, não é só... O conceito, ele se estende. Ele é mais amplo do que apenas o conceito de domicílio ou residência, tá? Aí, vamos lá. Lá na inviolabilidade domiciliar da Constituição, ele fala a inviolabilidade da... Ixi, mano, acabei de falar a redação, eu tô com outra na cabeça. Não, peraí, eu me recuso a ler a Constituição, eu lembro desse de cabeça. Esqueci. Caraca, como é que eu posso ter esquecido isso? Meu Deus do céu. Eu tô com conceito de casa na cabeça e não tá saindo daqui. Tomei pouco café antes de começar essa aula. Tá bom, então eu leio no artigo 5º, inciso 11. Vamos lá. Quero só o iniciozinho. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Então, flagrante delito, desastre, prestar socorro a qualquer hora. Durante o dia por ordem judicial. Então, qual é o conceito de dia? Né? Dia, afinal, é de que horas até que horas? Né? Vamos dar uma lidinha aí. Coloquei para você aí, ó. Para José... Isso aí é do Alexandre de Moraes, tá, gente? Para José Afonso da Silva, dia é o período das 6 da manhã às 18. Ou seja, sol alto, isso é, das 6 às 18. Esclarecendo ao Alcindo Pinto Falcão que durante o dia a tutela constitucional é menos ampla, visto que a lei ordinária pode ampliar os casos de entrada na casa durante aquele período, que se contrapõe ao período de noite. Para Celso de Mello, deve ser levado em conta o critério físico-astronômico, como um intervalo de tempo situado entre a aurora e o crepúsculo. Então, ou seja, do amanhecer ao anoitecer. Então, um conceito é fixo e outro conceito é dinâmico, porque ao longo do ano, gente, o amanhecer e o anoitecer, eles vão variando, né? Aí, vamos lá. Entendemos que a aplicação conjunta de ambos os critérios alcança a finalidade constitucional de maior proteção ao domicílio durante a noite, resguardando-se a possibilidade de invasão domiciliar com autorização judicial, mesmo após as 18 horas, desde que ainda não seja noite. Por exemplo, que não existe mais o horário de verão. Mas, de fato, no verão, gente, mesmo sem horário de verão, anoitece às vezes quase às 19 horas, né? Dependendo do lugar que você esteja no Brasil. Então, vamos lá. No conceito de dia, ele vai conjugar o das 6 às 18 mais a aurora ao crepúsculo. Conclusão. Se 18h30 ainda tiver claro, é dia. Então, pode haver a violação domiciliar por meio de ordem judicial. Entendeu? É isso, tá? Vamos lá. Esse próximo tópico eu botei para você assim, ó. Violação sem consentimento. Ordem judicial só durante o dia, flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Aí embaixo está em itálico. Portanto, como definido de maneira vinculante pela STF, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadas em fundadas razões, olha agora, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre a situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Ou seja, se você, polícia, alega um flagrante delito 3 horas da manhã e quer entrar na casa da pessoa, o que isso significa? Você vai ter que justificar posteriormente, sob pena de responsabilidade, como falar, disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade e ainda nulidade dos atos praticados. Ou seja, vamos lá. Se
a autoridade violar o domicílio numa das hipóteses previstas na Constituição, deve justificar posteriormente sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, mais ainda, nulidade dos atos praticados. Beleza? Então, ou seja, não é, tem um flagrante, vou meter o pé na porta. Você vai ter que explicar o porquê. Posteriormente, sob pena de responsabilidade e nulidade do ato praticado. Beleza? Ok. Aí vamos lá. Cabe violação por ordem de CPI? Aí olha que interessante. No tópico anterior a gente viu que CPI pode determinar quebra de sigilo bancário. Agora, CPI pode determinar invasão de domicílio? Não. Cabe violação por ordem de CPI? Não. Beleza? Tá. Aí vamos lá. Aqui eu já matei tudo. Tem uma questãozinha aí pra gente fazer, né? Algumas, né? Vamos lá. Primeira. Deixa eu só ver um negócio aqui. Está na ordem? Tá. Familiar. Tá. Então, essa primeira questão aí da FGV pra gente resolver. Fala assim: Maria procurou a Defensoria Pública e informou que foi surpreendida às 12 horas com o ingresso de agentes públicos armados em sua residência contra a sua vontade, sob a alegação que estavam procurando um criminoso. Vou repetir. Maria procurou a Defensoria Pública, informou que foi surpreendida às 12 horas, né, meio-dia, com o ingresso de agentes públicos armados em sua residência contra a sua vontade, sob a alegação de que estavam procurando um criminoso. Considerando a sistemática constitucional, o defensor público informou corretamente que a conduta dos agentes públicos era... Vamos lá, gente, a conduta foi lícita ou ilícita? Bom, você pode falar assim, lícita, calma, jovem. Em algum momento falou, vamos lá, foi contra a vontade dela. Em algum momento apresentou ordem judicial? Não, se não apresentou ordem judicial, mesmo sendo durante o dia, a conduta é ilícita. Então, vamos na letra A. Ilícita, pois agentes públicos nunca podem ingressar na casa alheia sem consentimento do morador. Pode ingressar, flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. No cenário ali, ele estava só procurando um criminoso. Não entrou numa das 4 hipóteses permitidas pela Constituição. A letra B e a letra C falam que a conduta é lícita, já vou cortar. A letra D fala, conduta ilícita, pois agentes públicos não podem ingressar na casa alheia sem consentimento do morador para procurar um criminoso sem ordem judicial. Certo, essa é a resposta. Beleza? Vamos lá, na questão 2 agora aí do seu material. Questão 2 fala o seguinte, Antônio, pessoa do povo, percebeu que uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto no interior da casa durante a noite. Então, de novo, Antônio, pessoa do povo, percebeu que uma criança... Vamos lá, aí, às vezes tem que tomar cuidado, a galera aí, ó, meio psicopata, né? Estava sendo duramente espancada, ninguém tem que se meter. Porra, tá de brincadeira, né, cara? Isso é crime, velho, tá? É crime, né? Palmada educativa, essa bosta aí que nego fala, não. Nunca vi palmada educativa. Uma contradição é a expressão palmada educativa. Não existe palmada educativa. Antônio, pessoa do povo, percebeu uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto no interior da casa durante a noite. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que Antônio, vamos lá, B, pode ingressar na casa contra a vontade do morador e prendê-lo. Pode. Por quê? Porque se configura o quê? Flagrante delito.
Lembrando que qualquer do povo pode, as autoridades policiais devem prender quem se encontra em flagrante delito. Então, qualquer do povo pode, qualquer do povo não pode é fazer a condução, mas efetuar a prisão pode, beleza? Então, 2, B de bola, beleza? 3. Adão desmaiou no jardim da sua casa no momento em que Adelina transitava na frente do seu imóvel. A pedestre, então, empurrou o portão e adentrou o imóvel durante a noite para prestar socorro a Adão. De acordo com a Constituição Federal, Adelina, vamos lá, letra A, não agiu corretamente. Agiu corretamente, prestar socorro. O próprio enunciado da questão fala. Empurrou o portão para prestar socorro. Então, assim, a questão para não deixar dúvida, né? Então, letra B, agiu corretamente, pois podia ter penetrado no imóvel de Adão, já que o fez para prestar socorro, certo? Flagrante delito, prestar socorro, né? Desastre, prestar socorro, ou durante o dia por ordem judicial, tá certo? 3, letra B. E a última aí, 4. Policiais têm a prerrogativa de adentrar... essa aqui é interessante, essa questão. Olha só. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que porta e determinação judicial ou o morador consinta. Aí vai, marca certo aí que eu vou matar você. Mas se consentiu, querido, ou, se tem o conectivo ou, as duas hipóteses têm que estar corretas. E se olha aqui, mais uma vez, durante o período noturno, por ordem judicial, está errado. Então, o que eu vejo aluno errando essa questão por causa de interpretação é de doer. Gente, se é o ou, as duas informações têm que estar certas. Pode ingressar à noite, desde que por isso ou por isso. Não, por esse não pode. Se por esse não pode, a assertiva está errada. Mesmo na segunda fosse possível. Se consentir, beleza, você pode entrar a hora que quiser. Agora, sem consentimento, por ordem judicial, só se for durante o dia. Então, a 4 está errada. Beleza, agora vamos lá, vamos falar... Opa, deixa eu só ligar esse negócio aqui para a gente dar seguimento. Vamos lá. Então... Agora tem algumas informações aí que são um pouquinho mais tranquilas que a gente vai direto no material. A questão da liberdade profissional. Vamos lá. O que a Constituição fala, gente? Artigo 5º, inciso 13. Você pode anotar aí. Artigo 5º, inciso 13. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Vou repetir. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se fosse até aqui, o que a gente teria na Constituição, na verdade? Ora, eu poderia, então, Marcelo Sobral, botar um jaleco, um estetoscópio, escrever, doutor Marcelo Sobral, cardiologista, eu cuido do seu coração. Porque é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que não tem ponto, tem uma vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E no caso, para exercer a medicina, a lei estabeleceu como qualificação você ingressar na faculdade de medicina, estudar 6 anos, fazer residência, se formar, aquela coisa toda, só então você vai poder exercer a medicina. Então, é uma qualificação estabelecida em lei. Mesma coisa para a advocacia, né? A vovó às vezes fala, meu filho está estudando, ele vai se formar advogado. Não, vovó, ele não vai se formar advogado. Ele vai se formar bacharel em direito. Advogado só se ele passar no exame da OAB. Logo, o exame da OAB é constitucional? O exame da OAB é constitucional. Por quê? Porque é uma restrição estabelecida em lei, beleza? Não tem problema nenhum. Aí vamos lá, sigilo da fonte. Ele é protegido quando necessário o exercício profissional. O exemplo clássico aqui, gente, eu gosto sempre de falar isso, é quando aparece uma interceptação telefônica num jornal na televisão. Aí você já vê aquelas imagenzinhas lá, né? Fica uma carinha aqui em cima, outra carinha aqui embaixo, assim, passando umas ondazinhas assim, né? Um conversando com o outro, lá, interceptação telefônica. Aí o que eu acho interessante é que ninguém se toca, às vezes as pessoas não percebem, que aquele negócio ali é sigiloso, né? Quando você faz uma interceptação telefônica, o juiz determina a interceptação, não é para você botar na internet nem no jornal. Mas por que vai parar no jornal e ninguém sabe, ninguém fala nada e fica por isso mesmo? Simplesmente por causa do sigilo da fonte. O jornalista é obrigado a revelar de onde ele obteve a informação? Não. É garantido o chamado sigilo da fonte porque é necessário o exercício profissional. Gente, porque se o jornalista tivesse que revelar, você acha que existiria no Brasil jornalismo investigativo? Não, não existiria. Ele não conseguiria obter as informações. Então, tá errado divulgar aquilo ali, pois é, mas só que você não tem como apurar porque tem uma barreira constitucional garantindo um outro fator que é o chamado sigilo da fonte, beleza? Ok? Tá. Tópico 16 do seu material, eu botei liberdade de locomoção no país. Ela é tranquila em tempos de paz, né? A contrário senso, em tempos de guerra eu posso ter restrição. Então, em tempos de paz, regra liberdade de locomoção. Agora vamos falar do direito de reunião, gente. O direito de reunião, ele fala lá,
É lícita reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independente de autorização, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade. Para quê? Para não frustrar outra reunião agendada para o mesmo local. Não é assim que está na Constituição? Beleza. Né? Lá no artigo 5º, inciso 16, deixa eu só confirmar o número aqui para vocês. Artigo 5º, 16, exatamente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Aí vamos lá. Então, desmembrando isso aqui, tem que ter autorização? Não. Toda hora tem uma questão de prova falando que para você se reunir precisa de autorização. Tá errado. Tem que ter apenas o quê? Prévio aviso. Ora, eu quero me reunir hoje na Praça Central de Duque de Caxias. Beleza? Só que tem um problema, já tem uma reunião agendada para outro local. Então eu tenho que avisar a autoridade e a autoridade falar, olha, meu amigo, você pode até se reunir, só não pode se reunir lá naquele horário, porque já existe uma reunião sendo agendada para lá. E, gente, reunião, tá? Não tem em mente que é você botar uma cadeira na praça pública, alguém ficar falando. Pode até ser isso, não tem problema. Reunião é basicamente passeata, né? Ou seja, passeata que você vê na rua é manifestação do direito de reunião. E a reunião pode, inclusive, ser uma reunião fixa ou uma reunião dinâmica. Ou seja, passeata, ó, como o nome está dizendo, passeata, nós vamos passear para um determinado local. Por isso eu coloquei no seu material aí os elementos do direito de reunião, que são pluralidade, tempo, finalidade e lugar. Repito, quais são os 4 elementos do direito de reunião? Está tudo no seu material já. Pluralidade, tempo, finalidade e lugar. Vamos lá. Como assim pluralidade? Pluralidade de participantes. Afinal, você não vai se reunir com você mesmo, né? Sei que você pode gostar muito de você, mas não dá para fazer reunião comigo mesmo. Não, não tem como. Tem que ter pelo menos mais um para poder exercer reunião. Tempo, por período limitado. Não existe uma reunião indeterminada, tá? Finalidade, tem que ser lícita, pacífica e sem armas. E um lugar determinado, um lugar fixo ou percurso. Por isso que eu falei que a reunião também ela pode ser dinâmica, ok? Aí vamos lá. Hipóteses que admitem restrição ao direito de reunião, estado de defesa e estado de sítio. No estado de defesa, que é a medida mais branda, você admite restrição ao exercício do direito de reunião, enquanto o estado de sítio você admite inclusive a suspensão do exercício do direito de reunião. E aí vamos lá, como é que se tutela o direito de reunião? Tutela é como é que se protege, como é que se garante o exercício. Exemplo, você quer fazer uma passeata na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, beleza? Tá. Chegou lá, você falou com a autoridade competente, a autoridade falou, não, tem uma outra reunião agendada já para esse local. Não tem nada, mentira. Aí vamos lá, o poder público não está permitindo que você exerça o seu direito de reunião, que você faça uma passeata, vamos lá, uma passeata pela Avenida Rio Branco, no centro de Janeiro. Aí você fala, bom, não estão deixando eu me locomover, então eu vou impetrar um habeas corpus. Não, você vai impetrar um mandado de segurança. Mas, Sobral, não é direito de locomoção? Não, o que você quer é o direito de reunião. E na reunião você vai se locomover. Mas o principal objetivo aqui é reunião. Se o objetivo é reunião, então você tutela pelo mandado de segurança e não pelo habeas corpus. Habeas corpus é para efetiva liberdade de locomoção. Bom, vamos lá, questão 5 é do seu material agora. Diz o seguinte, ao dispor sobre o direito de reunião, a Constituição brasileira, letra A, impede a indicação de medida coercitiva em face da decretação de estado de defesa que importe restrição ao exercício do direito de reunião no âmbito de associações. Eu acabei de falar que é exatamente o contrário, que no estado de defesa se admite restrição ao direito de reunião e que no estado de sítio se admite, inclusive, suspensão da liberdade de reunião. Contrário. B. Garante o seu exercício independentemente de autorização, certo? Ou de prévia comunicação sobre a realização da reunião à autoridade administrativa? Não. Tem que ter prévio aviso. Não precisa de autorização, mas tem que ter prévio aviso. Corta a letra B. Letra C. A Constituição brasileira não veda medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carro de som ou equipamentos assemelhados em manifestações em praças e vias próximas à sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Aí vamos lá. Eu vou deixar essa quieto, sei que tu ficou em dúvida. Vamos ler o resto. Veda medida preventiva com o poder... Veda a Constituição brasileira. D. Veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a realização da reunião em local aberto ao público em virtude de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo espaço ou local. E letra E. Não veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a participação em reunião de cidadãos munidos com arma de fogo, ainda que possam
Cadê? Ainda que possuam autorização do porte nos termos da lei. Olha só o que eu vou desmembrar para você aqui agora. Presta atenção no que eu vou fazer para ti aqui, olha só. Então, queridos, o que o pessoal se enrola nessa questão? Quando você for fazer a leitura dela, vamos fazer o seguinte, você vai pegar a expressão não veda e você vai substituir por permite. Assim tu vai perceber que a leitura vai ficar um pouquinho mais fácil e você vai conseguir ter compreensão do que efetivamente o enunciado está pedindo. Olha só, vamos lá, porque eu já recebi essa questão várias vezes de dúvida de aluno. Então vamos lá, na letra C, ó. Não veda, faz o seguinte, aí lê agora com o enunciado. A Constituição Brasileira, C, permite. A Constituição Brasileira permite medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carros de som ou equipamentos assemelhados em manifestações públicas e praças e vias próximas à sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Ou seja, é possível, com fundamento na Constituição, que o poder público tome medidas preventivas para evitar que haja manifestação perto da sede da Prefeitura. Gente, isso aqui é até uma jurisprudência do STF, uma ADI, vou passar o número para vocês, mas por uma questão lógica. Pô, se eu não posso protestar na Prefeitura, eu posso protestar onde? É claro que a sede da Prefeitura e da Câmara Municipal vão ser lugares onde haverá manifestações por excelência. Então, quando ele fala permite medida preventiva, na verdade não se permite medida preventiva de maneira a impedir, porque caso fosse permitido, você cercearia o direito de reunião. Isso aqui, gente, só para passar para vocês, foi julgado pelo STF na ADI 1969. ADI 1969. Foi um decreto do Distrito Federal que proibiu a realização de manifestação pública com utilização de carros aparelhados e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti e vias adjacentes em Brasília. Ou seja, não podia mais protestar lá na Praça dos Três Poderes, não tem sentido isso, beleza? Então, quando ele fala ali, mais uma vez, letra C, permite medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carros de som, não permite esse tipo de medida preventiva, beleza? Letra D, veda, proíbe medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a realização de reunião em local aberto ao público em virtude de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo espaço local. Ora, nesse caso não veda, não proíbe, porque pensa comigo, eu, poder público, não posso te dar uma autorização para você exercer o direito de reunião. Só que você tem que me fazer um prévio aviso. E eu só vou barrar a tua reunião se houver outra agendada para o mesmo horário local. E se você mesmo assim insistir, eu posso tomar medida preventiva para poder evitar que você atrapalhe aquela outra reunião. Então, quando ele fala que veda, que na verdade não veda, né? Letra E fala não veda, se não veda, permite. Aí vamos ver. Permite medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a participação em reunião de cidadãos munidos com arma de fogo, ainda que possuam autorização de porte nos termos da lei, certo? Porque a Constituição fala reunião pacífica sem armas. Não está dizendo que pode ter arma quem tem porte de arma. Quem não tem nem está com arma na rua. A verdade é essa, já está cometendo crime. Está portando arma de fogo sem autorização respectiva. Mas mesmo quem tem autorização respectiva não pode levar a sua arma de fogo para uma manifestação pública. Então, gabarito é letra E, ok? Beleza. Seguindo aqui, tópico 18 é do seu material. Vamos falar agora de duplo grau de jurisdição. O que é a questão do duplo grau de jurisdição, gente? É a possibilidade da revisão de uma decisão judicial por uma instância superior. Deixa eu pegar aqui. Cadê a minha preta? Tá aqui, ó. Ó, pegar uma estrutura básica aqui do Poder Judiciário, gente. Você tem aqui, ó. Por exemplo, juiz de direito, que é o juiz de primeira instância, juiz estadual, né? Aqui. Acima dele você tem o Tribunal de Justiça, né? E acima aqui você tem o STJ e o STF. Estrutura básica do processo na Justiça Estadual, isso aqui, né? Então, por exemplo, daqui do juiz para o tribunal você tem uma apelação, recurso. Do tribunal para o STJ, recurso especial. E do STJ para o STF, recurso extraordinário. Então, aqui apelação, aqui recurso especial, aqui recurso extraordinário. Só que também é possível recurso extraordinário direto aqui do TJ. Então, daqui do TJ, tu pode subir para cá, ou pode subir direto para cá, dependendo qual for o caso. Perceba que assim, mesmo só de você subir do juiz para o Tribunal de Justiça, aqui você forma o chamado duplo grau de jurisdição.
Ou seja, certa vez uma pessoa que não era do direito falou para mim assim, pô Marcelo, juiz tem muito poder, né? Porque o juiz decide sozinho, dizendo quem tem direito e quem não tem direito. Eu falei, pô, mas aí não fica muito poder nas mãos dele? Eu falei, fica, só que tem a possibilidade de recurso para uma instância superior colegiada agora aqui. Ou, na verdade, 3 membros, pelo menos, vão reavaliar aquela questão decidida pelo juiz. Então, tem poder? Tem, mas tem a possibilidade de você rever pela instância superior. Então, duplo grau de jurisdição é essa possibilidade de revisão por uma instância superior. A questão é se esse duplo grau de jurisdição, né, que eu estou te mostrando aqui, ele é obrigatório. E a resposta é não. Ué, como é que é assim, Sobral? Você acabou de mostrar. Vou te dar um exemplo. Deputado federal e senador da República que cometerem crime na condição de parlamentar federal, vou repetir. Deputado federal e senador da República que cometerem crime na condição de parlamentar federal serão julgados aonde? No STF. O chamado foro por prerrogativa. Foro por prerrogativa de função. Julga direto no STF. Aí vem a pergunta. Se um deputado federal ou senador que comete crime vindo a ser julgado pelo STF, e aí o STF profere lá, por exemplo, a condenação, vai recorrer para quem? Para quem? Para ninguém, só se for para Deus. Você já está na última instância do Poder Judiciário. Logo, é obrigatório? Não. Por que não é obrigatório? Por causa disso aqui, ó. Autoridades, por exemplo, que estão submetidas a foro prerrogativa de função direto no STF. Então, assim, o duplo grau de jurisdição ele é uma realidade no Poder Judiciário. Da decisão de primeira instância do juiz de direito, você pode recorrer para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. Ou do juiz federal, você recorrer para o Tribunal Regional Federal. Ou do juiz do trabalho, você recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho. Ou do juiz eleitoral, você recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, duplo grau de jurisdição é uma regra. Mas é uma regra obrigatória, absoluta? Não. Por quê? Porque eu admito julgamento em instância única. Ou seja, aqui no foro prerrogativa, eu tenho julgamento em instância única. Eu vou ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal e não vou ter possibilidade de recurso para ninguém. Show de bola? Beleza? Show. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, tópico 19 agora. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Aí vamos lá. Quando a Constituição fala isso, não haverá juiz ou tribunal de exceção, isso é a manifestação do chamado princípio do juiz natural. Aí eu botei para você no material aí. O que é o juiz ou tribunal de exceção? É aquele formado após o fato a ser julgado, o que afeta a questão da imparcialidade do magistrado. Vou dar um exemplo, gente. Estados Unidos invadiram Iraque, né? Aí derrubaram lá o Saddam Hussein. E aí tem aquela cena clássica lá, daquele monumento do Saddam Hussein, né? E os americanos derrubando aquela estátua gigante do Saddam Hussein, o ditador lá do Iraque. E aí o Saddam Hussein depois foi julgado por um tribunal constituído pelos vencedores ali da guerra. Ora, o que aconteceu com o Saddam? Foi condenado à morte. Quem lembra da história, não é muito distante, historicamente falando, Saddam Hussein foi condenado à morte. Mesma coisa chamado Tribunal Nuremberg. Tribunal Nuremberg, Tribunal da Segunda Guerra Mundial, onde os vencedores julgaram os vencidos. Pô, é claro que isso afeta a imparcialidade do julgador. Ele se torna parcial. Se eu constituo um tribunal após o fato para julgar, vamos lá, o fato aconteceu aqui, opa, vamos montar um tribunal aqui para poder julgar esse cara. Se eu estou montando um tribunal, das duas uma, ou eu estou montando para absolver ou eu estou montando para condenar. E nem uma coisa nem outra é boa, porque o julgamento tem que ser imparcial. Então não é que eu tenho que montar para absolver, não tem que montar nem para absolver, não tem que montar nem para condenar. O tribunal já tem que estar montado, aquela estrutura já tem que estar pronta para quem vier a cometer um crime vir a ser julgado. Então, tribunal de exceção é o tribunal constituído após o fato a ser julgado. Isso constituiria uma violação do princípio do juiz natural. Por isso que o juiz natural, ele veda o tribunal de exceção. Ele veda o juiz ou tribunal de exceção. Tá? O juiz ou tribunal de exceção é o contrário do que pede a regra do juiz natural. Eu botei para você, ó, o princípio do juiz natural. É aquele constituído antes do fato a ser julgado e respeitado as regras de competência. Exemplo, gente. Se a questão é criminal, quem vai julgar? Um juiz criminal. Se a questão é trabalhista, um juiz trabalhista. Se a questão é eleitoral, um juiz eleitoral. Observar as regras de competência, cada um atuando na sua área. Beleza? Tá? E eu botei aí para você também que existe o chamado princípio do promotor natural. O que é isso?
é vedar a designação casuística de promotores para atuar e veda a figura do promotor ad hoc, promotor para o ato. Vou dar um exemplo, gente. Vamos lá, que é importante você observar no processo penal. Por quê? No processo penal, vou botar para vocês aqui, ó. Processo penal. Você tem o acusador, que é o autor, e você tem o acusado, né? O réu. E aqui você tem o juiz. Então o acusador fala com o juiz, trazendo uma acusação ao acusado, oferecendo a respectiva denúncia, né? E quem é que oferece essa denúncia? O Ministério Público. Então a função do MP é estar aqui, ó, como autor da ação penal pública, ok? Oferecer a acusação em relação a alguém que está sendo imputado da prática de um crime. Tranquilo? Beleza. Aí vamos pensar mais uma vez, gente. Alguém cometeu um crime. Como é que tem que funcionar de maneira corretamente? Essas investigações, esses inquéritos que chegam ao Ministério Público, tem que ser feita uma distribuição aleatória, via sorteio. Você não pode escolher qual promotor vai atuar naquele caso. Gente, vamos pensar se puder escolher. Vamos lá. Tem uma pessoa lá que é amiguinho meu que está sendo investigado. Aí eu viro pro promotor, meu amigo também, e falo, pô, cara, pega lá o inquérito daquele cara lá, dá uma aliviada nele lá, por favor, pô, pede uma pena baixinha, sabe, para fazer uma restritiva de direito, não tem nem pena privativa de liberdade. Mais uma vez, eu estou afetando o quê? A questão da imparcialidade. Ou então chegou alguém que é meu inimigo número 1. Falei, meu irmão, peça 150 anos de prisão para essa pessoa. Eu não posso escolher qual promotor vai atuar em determinado caso concreto. Também tem que ser feita uma distribuição o quê? Aleatória, por exemplo, mediante sorteio entre os membros do MP que vão atuar no caso concreto. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Tópico 20 aí do seu material fala o seguinte: é a liberdade de atividade intelectual, artística, científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, não se admite mais censura no Brasil. Eu gosto de dar um exemplo aqui polêmico para a gente entender. Foi aquela exposição, né, acho que envolvia o Banco Santander, uma exposição de arte onde tinha um homem nu, né, e tinha lá uma criancinha lá participando daquela exposição. Ah, tem que censurar esse tipo de coisa. Cara, não existe. Quando começa a falar, já me dá até um arrepio. Porque censura a gente volta para a ditadura militar, né? Tem gente que está querendo defender a ditadura ainda, então o negócio está bem complicado realmente. Censura a gente volta para uma fase do Brasil que a gente não quer mais que ela retorne. Pelo menos 99% pelo menos 100% das pessoas em sã consciência não querem que retorne, né? Então, o que tem que ser feito ali é o controle de acesso. A criança que não deveria estar ali dentro. E não você censurar a manifestação artística em si. Então, no Brasil, não se admite censura. O que é importante saber aqui? As chamadas classificações de diversões públicas. Quando você vai assistir um programa de televisão, começa lá, não indicado para menores de 14 anos. Não indicado para menores de 16 anos. Não indicado para menores de 18 anos. Aquilo ali é chamada classificação de diversões públicas. Inclusive, isso é competência da União proceder a essa classificação. Aí vamos lá, se eu estou falando não indicado para menor de 14, menor de 16, menor de 18, eu estou fazendo censura? Não, porque é uma mera classificação indicativa, beleza? Tá? Então botei para você aí, ó. Classificação de versões públicas viola essa liberdade? Não, se tu quiser deixar o exemplo aí, não indicado para menores de 18 anos, como aparece no início dos filmes, tá bom? Vamos lá, vamos falar agora de desapropriação, tópico 21. O que é desapropriação, gente? É o poder público retirar a sua propriedade. Tá lá na sua casinha e fala assim, ó, querido, perdeu. Era sua, não é mais. Mas como assim, Sobral, isso é possível? Isso é possível. Por que eu posso fazer desapropriação? Por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Mas desde que haja justa e prévia indenização em dinheiro. Vou dar um exemplo simples. Eu quero construir uma nova via expressa. A via expressa vai atender o interesse de toda a coletividade. Só tem um problema. No projeto da via expressa, a sua casa está no meio do caminho. Se a sua casa está no meio do caminho, eu vou te desapropriar mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Deu para entender aqui? Show de bola, beleza? Só que aí vem um detalhezinho. Essa justa... Se a prova falar para você, a desapropriação, blá, 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 mediante justa e prévia indenização em dinheiro, certo? Toda hipótese de desapropriação, de retirada de propriedade pelo poder público, ocorre mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Aí vai estar errado. Por quê? Por causa do artigo 243 da Constituição Federal. Eu botei sempre em dinheiro? Não. Depois você dá uma consultada lá no 243, ele fala cultivo ilegal de plantas psicotrópicas e manutenção de trabalhadores em condições análogas à escravidão, cultivo ilegal de plantas psicotrópicas e manutenção de trabalhadores em condições análogas à escravidão,
Nesse caso aqui é expropriação sem indenização, não paga nada, beleza? Ok? Vamos lá. Então, 22. Importantíssimo agora. Sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas e dados e telefônicas. Peraí, esse eu vou anotar um esqueminha no quadro, isso aqui é muito importante. Vou apagar isso aqui. Bom, então, eu sempre perco a preta aqui. Vamos botar aqui sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, comunicações de dados e comunicações telefônicas. Aí fala, salvo no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então aqui, ó. Salvo ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui. Correspondência, cartinha, comunicação telegráfica. Bota no Google para você ver lá a comunicação pelo telégrafo, né? Para você ver como é que é o negócio. Comunicação de dados, aí todo mundo sabe o que é, né? E-mail, por aí vai, toda comunicação digital. E comunicações telefônicas. A Constituição fala salvo no último caso, por isso que eu marquei aqui, por ordem judicial e para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Num primeiro momento, pode dar a seguinte impressão. Peraí, Sobral, então eu posso quebrar o sigilo das comunicações telefônicas por ordem judicial para fins de investigação criminal, instrução processual penal, beleza? Mas eu não posso quebrar o sigilo da comunicação de dados? Eu não posso quebrar o sigilo da correspondência? Não, não é isso. É porque, na verdade, a comunicação telefônica ela é mais restrita. Nessas hipóteses aqui de cima, aqui e aqui, pode ser por ordem judicial. De qual juiz? Qualquer juiz. Qualquer juiz, tá? Essa aqui é que tem que ser por ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Beleza? Deu para entender? Show? Então aqui é a ordem judicial e aqui é a ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Só que aqui na correspondência tem a questão do diretor da penitenciária. Vamos lá. Anota aí o exemplozinho que eu vou dar para vocês enquanto eu vou preparar um café aqui para mim. Anota assim. É possível a quebra do sigilo epistolar, igual você ouvia falar na missa lá, epístola, né? A quebra do sigilo epistolar pelo diretor da penitenciária em relação ao preso, sobre o qual recaiam fundadas suspeitas
da utilização de correspondência para a prática de crimes. Fundadas suspeitas da utilização da correspondência para a prática de crimes. Show? Então vamos lá, gente. Isso não está escrito na Constituição, certo? Mas isso vem citado em todos os livros constitucionais, a gente coloca esse exemplo aqui. Se cair na prova, você já sabe do que se trata, beleza? Então, de novo. É inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, dados e telefônicas, salvo, último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal, justiça processual penal. Esse aqui é mais restrito. Se fica as demais, pode quebrar por ordem judicial e a correspondência, inclusive, por ordem do diretor da penitenciária, nessa hipótese que eu falei para você. Aí, vamos lá. Olha esse tópico que eu botei para você aí, ó. Eu botei até negritado no teu material. É possível usar a interceptação telefônica como prova emprestada em processo civil ou PAD, processo administrativo disciplinar? Sim, desde que haja autorização do juiz criminal e contraditória para a defesa. O que eu quero dizer com isso? A interceptação telefônica, gente, aqui ó, eu tenho que produzir no âmbito de uma investigação criminal, ou seja, inquérito policial, ou no âmbito de uma instrução processual penal, ou seja, quando eu já tiver um processo penal formado. Eu não poderia, por exemplo, determinar uma interceptação telefônica num processo administrativo disciplinar. Mas uma vez produzida a prova no âmbito do processo criminal, será que eu posso emprestar para o processo administrativo? Ou seja, vou botar aqui, ó. Deixa eu dar um golinho no meu café. Tá quente pra caramba. Tá forte também que tá uma beleza. Vamos lá. Será que eu posso pegar essa prova aqui, ó, e emprestar para, por exemplo, um processo civil ou, por exemplo, um processo administrativo disciplinar? É isso. Sim. Desde que o juiz criminal autorize. Você não pode ir lá no processo furtivamente, tirar uma cópia da degravação da conversa, botar debaixo do braço e sair correndo sem ninguém perceber. Tem que ter autorização do juiz criminal e respeitar a contraditória para a defesa. Ou seja, para onde você for levar essa prova, você vai ter que ouvir o acusado novamente, tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou botar para você aí a questão da interceptação telefônica e a questão da gravação clandestina, tá? Então, olha só, interceptação telefônica. 2 conversam, um terceiro grava, sem conhecimento de ambos. Tem que ter ordem judicial? Sim. Gravação clandestina. 2 conversam, um dos interlocutores grava sem conhecimento do outro. Tem que ter ordem judicial? Não. Aí aqui até eu vou falar de uma novidadezinha que veio no ano passado, uma alteração que foi feita na lei de interceptação telefônica, tá? Mais uma vez, vamos só entender a diferença entre interceptação e gravação clandestina. Interceptação, eu estou ligando para você. Peguei meu telefone e te liguei. Você atendeu o telefone daí. Tem alguém ali, ó, gravando a sua conversa. Isso é interceptação telefônica. Interceptação telefônica, só aqui. O que é gravação clandestina? Eu estou conversando com você e eu estou gravando a nossa conversa. Isso é uma gravação clandestina. Show de bola? Deu para perceber? A pergunta é, olha só o que veio de novidadezinha na Lei 9296 no ano passado. É o artigo 10A. Ele fala assim, ó, realizar captação ambiental. Captação ambiental, gente, aqui, ó, vou dar um exemplo. Ó, peguei o celular. Onde é que tá a função aqui? Vou achar aqui. Todo mundo conhece isso. Gravador, ó. Peguei aqui, ó. Comecei a gravar. Beleza? Então, tô aqui gravando aqui, nossa conversa, né? Gravador. Aí, beleza. Então, captação ambiental. Vou pegar o telefone aqui, ó. Tem a mesa aqui ao lado, vou botar aqui em cima da mesa. Pum. Vou desligar a tela. E tô aqui conversando com você. Fazendo uma gravação ambiental. Tá quieto ali, estamos aqui conversando, eu tô gravando tua conversa, a nossa conversa, sem o teu consentimento. Isso é a gravação clandestina. Aí, quando você lê o artigo 10A, parece que eu vou cair em contradição, eu, Sobral. Porque eu acabei de falar para você que pode, mas ali, olha o que vai estar escrito ali, olha só.
realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Fala, pô, Sobral, tu acabou de falar que o que eu posso fazer é crime. Calma, jovem. Leia o parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Então se eu tô fazendo com você, peguei o celular, botei aqui do lado, tô fazendo a gravação e tô conversando contigo aqui. Se é feita por um dos interlocutores, não há crime. Então, ou seja, a legislação consagrou o entendimento de que a gravação clandestina é lícita, ela é permitida. Vamos lá. Quando que a gravação clandestina não vai ser permitida? Segundo a jurisprudência da STF, quando aquela conversa tiver sujeita a alguma cláusula constitucional de sigilo. Cláusula de sigilo, por exemplo, conversa do advogado com o seu cliente, conversa do psicólogo com o seu paciente, conversa com o padre no confessionário, são conversas que estão sujeitas a sigilo, beleza? Então, gravação clandestina pode sim, mas para a galera do penal aí, estuda para a polícia, tem que tomar cuidado com esse dispositivo aí para não rolar confusão, tá bom? Beleza. Olha o próximo que eu falei para vocês aí. CPI pode determinar a interceptação telefônica? Eu falei que não. E quebra de sigilo telefônico? Eu falei que sim. Aí, olha só. Então, CPI, você não pode confundir interceptação telefônica com quebra... Oxi, errei. Interceptação telefônica com quebra de sigilo telefônico. Tá? Isso sim. Não, contrário. Isso não. Não. Isso aqui sim. Vamos lá, gente. Interceptação telefônica é a gravação da conversa. Um terceiro vir gravar sem conhecimento de ambos. Isso só por ordem judicial para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Beleza? Tá. Já quebra de sigilo telefônico é para quem ligou, de quem chamadas recebeu e quanto tempo durou cada chamada. Para quem ligou, de quem chamadas recebeu e quanto tempo durou cada chamada. Beleza? Show de bola? Dá para entender aqui? Então, CPI pode determinar a quebra do sigilo telefônico, não pode determinar interceptação telefônica, tá? Ok. Aí, vamos lá. Tem questãozinha aí para a gente poder resolver. Só voltar aqui. Essa agora é a questão 6. Diz o seguinte: nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ok? A quebra do sigilo de comunicações telefônicas pode ser determinada. A. Pelo judiciário e pelo MP? Não, só o juiz. B. Pelo judiciário somente, certo? Pronto, acabou. B de bravo. Vamos lá. Questão 7 agora aí do seu material. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência, julgo o item a seguir. Vamos ver agora aí. A interceptação das comunicações telefônicas, ok. Submetidas a... sublinha essa expressão. Cláusula constitucional de reserva de jurisdição. Sublinha aí. Cláusula constitucional de reserva de jurisdição. O que significa uma cláusula constitucional de reserva de jurisdição? Só o juiz pode determinar. Então, quando tiver escrito cláusula constitucional de reserva de jurisdição, é porque só o juiz pode determinar aquela medida. Beleza? Tá. Ó. Cláusula constitucional de reserva de jurisdição, né? Salvo por ordem o quê? Judicial, concorda comigo? Então vamos lá. A interceptação das comunicações telefônicas submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, certo? Aqui, ó, cláusula constitucional de reserva de jurisdição. É admitida na forma da lei para fins de investigação criminal, ok? E apuração de ato de improbidade administrativa, gente, para ato de improbidade administrativa não. Para investigação criminal, sim. Improbidade administrativa, não. Corta número 1, tá errado. 2. Não viola o direito à intimidade, a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de titularidade, olha que delícia, de órgãos e entidades públicas, a fim de proteger o patrimônio público. Certo? Não viola a intimidade, porque aqui prevalece a publicidade, que eu falei para você, quando envolver recursos públicos, pode. 3. Mesmo em caso de flagrante delito, o ingresso forçado da autoridade policial em domicílio, independentemente de autorização judicial, é condicionado à demonstração de fundada suspeita da ocorrência do crime. Certo? Eu falei para você, botei no quadro. Tem que justificar
posteriormente sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal e nulidade dos atos praticados, certo? 4. Olha essa. Essa aqui tem que entender a redação. A inviolabilidade domiciliar não afasta a possibilidade de agentes da administração tributária, no exercício da autoexecutoriedade, ingressarem em estabelecimento comercial ou industrial, independentemente de consentimento do proprietário ou de autorização judicial. Olha só, essa 4 vai ser fundamental você acertar, porque tem na letra C a opção 2 e 3 e tem na letra E a opção 2, 3 e 4. Eu vou dar em um minutinho para você pensar. Pensa aí. Sempre que eu faço essa questão, essa assertiva gera bastante dúvida. Então, para não ficar falando aqui e não induzir teu pensamento, te dá um minutinho para você pensar aí. E aí, gente? Questão 4, assertiva 4. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Porque a assertiva 4 está errada. Vamos lá. A inviolabilidade domiciliar não afasta a possibilidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o não. Vamos tirar o não, vamos ler sem o não. A inviolabilidade domiciliar afasta a possibilidade de agente da administração tributária, no exercício da autoexecutoriedade, ingressar em estabelecimento comercial ou industrial, independentemente de consentimento do proprietário ou de autorização judicial. Certo? Afasta essa possibilidade. Por isso, assim fica certo. Quando ele bota o não, fica o quê? Errado. Beleza? Só você tirar o não, fica mais fácil compreender. Então, questão 7, gabarito ficou letra C. Vamos lá. Questão 8 agora aí. Maria procurou atendimento no órgão da Defensoria Pública, pretendendo ajuizar a ação de revisão de alimentos para majorar o valor da pensão alimentícia que seu ex-marido paga para os filhos menores em comum. Para provar que o pai das crianças possui elevada renda não declarada, Maria apresentou ao defensor público pendrive contendo áudio de ligação telefônica interceptada diretamente por ela, no qual Mário conversa com uma mulher, confessando a oferir R$50 mil por mês mediante trabalho informal. No caso, com base no texto constitucional, o defensor público, aí vamos lá. O que ele deve fazer é o seguinte, aí vamos lá. Então, o que aconteceu? A Maria apresentou ao defensor público um pendrive contendo um áudio de ligação telefônica interceptada diretamente por ela. Aqui você tem que pegar a chave da questão. Maria, cidadã comum, foi lá e fez uma interceptação telefônica. Aí pega lá na conversa o cidadão falando que ganha R$50 mil por mês. Gente, essa prova é lícita ou ilícita? Essa prova é manifestamente ilícita. Porque a interceptação telefônica, gente, só por ordem judicial e para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Maria, querida, você não pode fazer interceptação telefônica, né? Então, vamos lá. No caso em tela, com base no texto constitucional, o que o defensor público deve fazer? Deve elaborar petição inicial com o pleito de Maria de majoração de alimentos com fundamento no áudio. Não, fundamento no áudio não, porque a prova é ilícita. B. Deve elaborar petição inicial com o pleito de Maria de majoração de alimentos e requerer ao juiz de família a interceptação de futuras ligações. Não. B. Deve elaborar petição inicial com o pleito de Maria de majoração de alimentos e requerer ao juiz de família a juntada do áudio. Não, o áudio não. D. Não deve requerer a juntada do áudio ao processo. Ok. Por se tratar de prova ilícita. Ok. Eis que a Constituição da República de 88 garante a inviolabilidade sigilo das comunicações telefônicas, salvo por prévia ordem judicial, para fins de instrução em qualquer tipo de processo, gente, não, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Errou só no finalzinho. E letra E, não deve requerer a juntada do áudio ao processo por se tratar de prova ilícita, certo? Eis que a Constituição da República de 88 garante a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, salvo prévia ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Gabarito letra E. Vamos lá, vamos falar agora de associação, né? A associação cai em prova toda hora, gente. É livre associação para fins lícitos, sendo vedado o caráter paramilitar. O que seria o caráter paramilitar? O simples fato de você exigir que os associados usem uniforme configura o caráter paramilitar? Anota essa pergunta. O simples fato de se exigir, o simples fato
de se exigir que os associados utilizem uniforme configura o caráter paramilitar? Configura o caráter paramilitar? Sim ou não? Não. Não. Mas, Sobral, o uso de uniforme pode ser um indício? Pode ser um indício. Eu estou dizendo que o simples fato de você exigir uniforme, não. Ele pode ser um indício. O que configura de fato o caráter paramilitar? Uma instituição pautada nos critérios de hierarquia e disciplina, como as instituições militares, beleza? Ok? Tranquilo? Então, isso é que vai efetivamente configurar o caráter paramilitar. Então, a presença de hierarquia e disciplina, a utilização de uniforme com outros fatores, aí você juntando tudo configura o caráter paramilitar. Agora, só o fato de uniforme não configura, tá? Vamos lá. Próximo aí, ó. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização estatal, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Ok. Posso obrigar alguém a associar? Não. E permanecer associado? Também não. Vamos falar agora da diferença de suspensão. Isso aqui é melhor botar no quadro, cara, porque cai tanto em prova. Para a galera visualizar, talvez melhor, como é que funciona isso aqui. Que é a suspensão da associação e a dissolução da associação. Suspensão e dissolução. Então vamos lá. Ordem judicial. Ordem judicial. E aí a dissolução. Aqui tem que ser uma ordem judicial. Tá em azul. Transitada em julgado. E aí quando eu falo transitada em julgado, é porque é uma decisão judicial em relação à qual não cabe mais recurso. Beleza? Então, uma decisão judicial provisória pode determinar a suspensão de uma associação, mas uma decisão judicial apenas definitiva é que pode determinar a dissolução de uma associação. Beleza? Tá. Vamos falar agora da história da representação judicial e extrajudicial de seus membros. Necessidade de autorização expressa. Aí, vamos lá, isso aqui também é importante falar. Ó. Então, peraí, deixa eu separar isso aqui. Representação judicial e extrajudicial de seus membros. Representação judicial e extrajudicial de seus membros. Só com autorização expressa. Aí vamos lá. O que quer dizer isso, gente? Se você passa a fazer parte da Associação dos Alunos do Sobral, não existe não, tá? E a associação ela busca defender o interesse dos concurseiros, ok? Se essa associação vier ingressar com uma ação judicial para defender o interesse qualquer dos concurseiros, você necessariamente vai estar participando dessa ação judicial? Por quê? Porque para ter uma representação judicial, só com o quê? Autorização expressa. E mesmo também no âmbito extrajudicial. O que é isso na prática, gente? Ó, quando eu era servidor da Justiça do Trabalho, eu fazia parte da ANAJustra, Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho. ANAJustra, ok? Beleza. A ANAJustra volta e meia estava ingressando com ação judicial, pleiteando direitos dos servidores, ok?
Beleza. E aí, o que acabava rolando na prática? Sempre eles entravam com ação, eles avisavam no site, por e-mail, e aí chegava um formuláriozinho por e-mail para você preencher. Se você quiser. Para quê? Para você dar uma autorização expressa. Então, autorização expressa nada mais é do que preencher o papelzinho. Você vai lá, preenche o papelzinho e dá uma autorização expressa. Beleza? Dá para entender como é que é? Ok. Aí, olha só, botei para você no seu material aí, ó. Representação judicial e extrajudicial dos seus membros. Necessidade de autorização expressa. Não pode ser substituída por uma autorização genérica estatutária. Repito, não pode ser substituída por uma autorização genérica estatutária. Explico como é que é essa história aqui. Quando você vai se associar a uma associação, ela tem um estatuto. Aí lá no estatuto, sei lá, a cláusula 5ª diz o seguinte: todo aquele que se filiar à associação, automaticamente concede a esta o direito de representá-lo judicial e extrajudicialmente. Não pode. Não pode ter uma cláusula automática de autorização. A cada atuação você tem que dar uma autorização expressa para ela poder atuar no teu nome. Eu estou te falando na prática como é que era quando eu era servidor. Tinha ação judicial? Pum, aparecia a nova. Tinha ação judicial? Pum, aparecia a nova. Tinha sempre um formuláriozinho para chegar lá e dar uma autorização. Mas essa autorização, gente, ela é sempre individual? Ou ela pode vir de outra forma? Pode. Pode ser também uma autorização assemblear. Em assembleia. Como assim? Faz uma assembleia, junto o galerão lá. Gente, assembleia hoje da associação. Vamos ingressar com ações judiciais 1, 2, 3, 4, 5. Para ação número 1, quem aprova? Aí você levanta a mão. Aí eu vou registrar na ata. João, Maria, José, Joaquim, Renato, Márcia, Ricardo. Vou anotando lá. Aí todo mundo assina. A ata da assembleia já é suficiente para configurar a autorização. Então, ou a ata da assembleia ou uma autorização individual. Uma autorização genérica no estatuto, isso não pode, ok? Beleza? Tá. O que você não pode confundir com a história do mandado de segurança coletivo? Porque no mandado de segurança coletivo, representação, gente, é diferente, tá? De substituição. Na representação, tá aqui vermelho. A associação atua em nome de outro, defendendo direito de outro. Já na substituição, quando você tem essa figura, é quando alguém atua em nome próprio, defendendo direito de outro. Então é quando alguém atua em nome próprio, olha a diferença aqui, ó. Nome de outro, nome próprio. Mas sempre defende o direito de outra pessoa. Gente, se eu estou atuando em nome próprio, não estou atuando no teu nome, estou atuando em meu nome. Tu tem que me autorizar? Não, essa aqui é a diferença da representação para substituição. Quando você representa alguém, você está atuando em nome de outra pessoa. Você só pode atuar em nome de outra pessoa se a pessoa te autorizar. Agora, quando a lei te dá a condição de substituição, você está atuando em nome próprio. E se você atua em nome próprio, você não depende de autorização. E quando acontece isso? Quando a associação, gente, ela vai impetrar, quando ela impetra um mandado de segurança coletivo. Beleza? No MS coletivo, por uma questão da legislação, a legislação dá a ela essa condição de substituição processual. Já adiantando, não é tópico da aula de hoje, mas existe uma associação que tem um plus, uma característica a mais, que é quem? O sindicato. O sindicato nada mais é do que uma associação, só com algumas características diferenciadas. Então, o sindicato tem a característica de substituir a categoria. Por exemplo, sindicatos metalúrgicos substitui toda a categoria dos metalúrgicos. Independente de você ser filiado ou não ao sindicato, substitui todo mundo. E se ele substitui todo mundo, para o sindicato ingressar com uma ação defendendo o interesse do metalúrgico, vai precisar de autorização? Vamos lá, eu estou falando que o sindicato é substituto. Para o sindicato ingressar com uma ação para defender o interesse dos metalúrgicos, vai precisar de autorização? Não. Por quê? Porque é substituição nesse caso. Não é mera representação, ok? Beleza. Tem uma questãozinha para a gente fazer aí, a questão número 9. Diz assim, ó.
Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, assinale a correta. Letra A. Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação. Parei. Dissolução compulsória só por ordem judicial e transitado julgado não pode ser por ordem do Poder Executivo. B. A produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória da associação depende do seu trânsito julgado. Tá aqui, gente. Isso cai toda hora em prova. Certo? C. A legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Só judicial, gente? Está aqui, ó. Judicial ou extrajudicial. Judicial ou extrajudicial. D. A atuação judicial da associação na condição de substituta processual, ainda bem que eu anotei, na condição de substituta processual depende de autorização dos associados. Não! O que eu acabei de falar aqui. Quando você atua em nome próprio, você não depende de autorização. Você depende de autorização só quando você atua na representação, em nome de outro. E letra E. A exclusão de um associado de uma entidade religiosa por questões ideológicas está sujeita à revisão pelo Estado. É aquela hora que o cara fala assim, ah, meu Deus, ninguém me ensinou isso. Ninguém ensinou isso porque isso não existe, querido. Beleza? Então, 9, B de bravo. 10. Com vistas a permitir... Opa, fiz uma besteira aqui, peraí. Com vistas a permitir que as pessoas se defendam do crescimento vertiginoso da violência na cidade alfa, algumas dezenas de pessoas decidem criar, com esse objetivo, a Associação Beta. Foram estabelecidos como requisitos para ingresso na associação que a pessoa tivesse direito ao porte de arma, que seria usada nas atividades internas e externas dos associados e aceitasse vestir o uniforme da associação. Aí vamos lá. Considerando a temática constitucional, a associação Beta, letra A, não poderá funcionar em razão do seu nítido caráter paramilitar. Ué, Sobrão, mas você falou uniforme. Eu falei só o uniforme. Aqui tá falando só uniforme? Não, tá falando que tem uniforme, usar arma e dentro e fora da associação. Pô, nítido caráter o quê? Paramilitar. Eu falei que o uniforme pode ser um indício que ele por si só não configura. Então 10 fica a letra A. Vamos na 11 agora. Diz o seguinte. Com relação ao direito de associação, assinale a opção correta. Letra A. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por ordem judicial. Certo, está aqui. Suspensão, ordem judicial. B. A liberdade de associação é plena. Certo. Mesmo para associação de caráter paramilitar. Paramilitar não. Paramilitar não pode. C. A criação de associação depende de autorização do poder público. Independe de autorização do poder público. D. A associação pode prever em seu estatuto hipóteses para compelir alguém a permanecer associado. Não pode. E letra E. As associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Só quando autorizadas expressamente. Errado. 12. Vamos lá. Uma associação... com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos, planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. Considerando a situação hipotética, julgo o item a seguir. Aí vamos ver. A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição Federal 88, que assegura a livre manifestação do pensamento, e protege o anonimato? Parou. Sendo que vedado o anonimato. Quarto final. As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para sua criação, certo? Autorização não. Vamos na 13. Vamos lá. Considere que, por meio de decisões judiciais, tenham sido determinadas as seguintes providências. Vamos ver. 1. Suspensão das atividades da associação de torcedores de agremiação esportiva cujos dirigentes tenham envolvidos na prática reiterada de atos ilícitos. Vamos lá, gente. Primeiro caso, suspensão de associação. Suspensão de associação basta ordem judicial. Não precisa ser uma ordem judicial transitada e julgado. Então, lendo ali de novo. Aí, já vindo logo ali na letra A, vamos ver se vai estar certo. Porque ele fala assim, são compatíveis com a Constituição Federal apenas decisões judiciais referidas em. A fala. 1. Independente do trânsito julgado. Certo. Então, a número 1 está batendo com a letra A. Vamos ver o 2. Realização de busca e apreensão de aparelhos celulares e microcomputadores na casa de suspeito investigado pela prática de crime contra a vida. 2. Aí vem a letra A, número 2. Vedado nesse caso, cumprimento da determinação durante o período noturno. Certo? Por quê?
Porque por ordem judicial só pode ser durante o dia. Então, a gabarito letra A. Aí vamos ver a 3. Interceptação das comunicações telefônicas de servidores públicos supostamente envolvidos na prática de ato de improbidade administrativa para a produção de provas no curso de processo administrativo disciplinar. Gente, pode interceptar a comunicação telefônica para investigar improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar? Não, só para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A 3 está errada. Beleza. Então, a 13 ficou letra A. Vamos agora aí na 14. A respeito de direitos de garantias fundamentais... Vamos ver. Tá. Letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou prestar socorro, ou a qualquer tempo determinação judicial. Ou durante o dia por ordem judicial. Bebe um golinho d'água, gente. Ou durante o dia por ordem judicial. B. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, certo? C. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que mediante prévia autorização, autorização não, só prévio aviso. D. É plena liberdade de associação para fins lícitos, certo? Devenda de caráter paramilitar se é previamente autorizado. Não, vedada de caráter paramilitar. E. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo para ambos os casos de trânsito julgado. Não, só trânsito julgado no caso de dissolução e não para suspensão. 15. Vamos lá. Assinale a alternativa a que se refere aos direitos e garantias fundamentais conforme a Constituição Federal. É livre manifestação do pensamento, sendo permitido anonimato. Errado. Verdade. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante, com exceção aos casos de crime. Não tem exceção. É plena liberdade de associação para fins lícitos, ok. Exceto em caso de flagrante disseminação do ódio, preconceito contra exceto caso de paramilitar. É garantido o direito de propriedade, exceção feita em caso de interesse particular ou mesmo público e social sobre a terra. Não, necessidade, utilidade ou interesse social. Lembra? E letra E, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Certo? Show de bola. Vamos lá. Próximo tópico aí, pequenininho do seu material, vai falar sobre requisição administrativa. Requisição administrativa, gente, está ali no artigo 5º, inciso 25. Salvo engano, te falo agora exatamente. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, no caso de houver dano. Beleza? Só já deixar aqui para você aqui no material. Aí, fundamento é o iminente perigo público, pode ter como objeto bens móveis, imóveis ou serviços, tanto faz. Indenização ulterior. Cara, uma vez, eu nunca vou esquecer isso, era um aluno excelente que eu tinha. Cara, um aluno muito estudioso. Deve ter uns 10 anos, quando comecei a dar aula. E aí, a prova trocou a expressão ulterior por posterior. E ele estava tão no auge do decoreba ali, que ele se enrolou e não se ligou que ulterior é sinônimo de posterior, gente. Então, ulterior é posterior, beleza? Tá? Então, cuidado. Assegurado ao proprietário indenização ulterior ou posterior, tanto faz, se houver dano. Aí, vamos lá, 16. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, ok, ainda que não acarrete dano. Não, gente, é errado, gente. Só haverá indenização ulterior se acarretar danos. 25 aí. A propriedade rural pequena, sendo trabalhada apenas pela família. Vamos lá, vou ler o 26 aí com vocês. Ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família... Cadê? Opa, volta. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, tem que ser uma propriedade rural pequena, trabalhada apenas pela família e para débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, propriedade rural pequena. O que é pequena? Está definido em lei, não precisa se preocupar com isso. Pequena, trabalhada só pela família, não pode ter empregado externo. E para débitos resultantes de sua atividade produtiva. Peguei um financiamento na Caixa Econômica no Banco do Brasil para comprar um trator, para comprar semente, para comprar ferramenta, atividade produtiva.
ela se torna impenhorável, beleza? Tá? 26, vamos lá. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Isso aqui está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz o seguinte para você aqui, ó. Vou botar aqui também, mais uma vez. Vamos lá, tá aqui. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aí vamos lá. A justiça desportiva configura uma exceção? Sim, gente. Por quê? Aí eu vou pegar aqui o artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, que ele fala o seguinte: o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e competição desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Então, ou seja, para a galera aí do futebol, né, que, por exemplo, vê lá na televisão falando, o fulano está sendo julgado no STJD porque ele tomou um cartão vermelho. Gente, STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não é poder judiciário, tá? Isso aqui é uma instância privada, particular, vinculada à CBF, não tem nada a ver essa história aqui com poder judiciário. Então, nesse caso, você precisa passar primeiro pela Justiça Desportiva, que é uma instância privada. Então, configura uma exceção aí na afastabilidade do controle jurisdicional. Então, uma questão que você primeiro tem que passar pela Justiça Desportiva para só então, se for o caso, você submeter ao Poder Judiciário. Aí vamos lá. E o habeas data, ele configura uma exceção? Não. Vamos entender por que aqui, gente. Olha só. O habeas data é um remédio constitucional que você usa quando ocorre negativa de informação. Ou seja, você vai pedir uma informação personalíssima, uma informação sua, que consta num banco de dados público e o poder público nega. Sei lá, você vai lá no INSS e pegar o seu tempo de contribuição. Olha, eu quero saber quanto tempo de contribuição tem aí, 10, 20, 30 anos, quanto tempo eu tenho, para fim de eu verificar minha possibilidade de aposentadoria. E o INSS nega essa informação. Cabe habeas data. Tem como você impetrar o habeas data antes de você ir ao INSS e negar a informação? Não, é uma questão lógica. Você tem que ir primeiro ao INSS, porque se o INSS te der a informação, você tem algum interesse em ingressar com o habeas data? Não, entendeu? Aí tem gente que fala, tá vendo? No habeas data configura uma exceção, porque tem que passar pela via administrativa. Porra, meu irmão, tá de brincadeira, né? Tem que passar por uma questão lógica. Porque se o habeas data pressupõe a negativa da informação, você só pode impetrar o habeas data se existir a negativa. Se não existe negativo, tem nada, ninguém te negou nada. Olha, ô, juiz, eu vim aqui porque sabe como é que é, né? Eu pressenti aqui na minha bola de cristal que o INSS vai negar a informação. Então eu tô vindo direto. O juiz vai falar, meu amigo, você não tem interesse em estar aqui. As ações judiciárias têm condições. Uma delas é o interesse. O interesse é a necessidade de você procurar o Poder Judiciário. Se você não foi lá ainda e não pediu a informação, ninguém te negou a informação, você não tem interesse em estar aqui. Vá lá, verifique se vão negar a informação. Se negar, você vem para cá e ingressa com a ação judicial. Aí vamos lá. Reclamação constitucional também não configura uma exceção. Por quê? Reclamação constitucional funciona assim, gente, ó, súmula vinculante. Vou dar um exemplo claro, súmula vinculante 11. Aí tem um juiz que determinou o comparecimento do réu a uma audiência e que esse réu venha algemado. Então vou repetir. Determinou o comparecimento do réu à audiência e que ele venha algemado. Isso viola a súmula vinculante 11. Se não verificada nenhuma condição de perigo à integridade física própria de terceiro, o simples fato do réu comparecer à audiência, ele não tem que ir algemado. O que o advogado do réu pode fazer? Meter uma reclamação direto no STF. Por quê? Porque o juiz, primeira instância, está violando o texto de uma súmula vinculante. Então, a reclamação constitucional pressupõe isso. Alguém viola o texto da súmula vinculante e aí você vai direto no STF. Só que vamos considerar uma outra súmula vinculante aqui, ó, súmula vinculante 21, que diz que é inconstitucional você exigir depósito prévio de dinheiro ou bens para admitir um recurso administrativo. Dou exemplo simples. Multa de trânsito. Tu tomou uma multa de trânsito. O Detran chegou com a notificação na tua casa para você fazer o recurso. Só que ele fala assim, ó, meu amigo, só pode recorrer se depositar o valor da multa. Pode fazer isso? Não. Por quê? Eu não posso admitir recurso pressupondo o depósito do valor da multa. Não pode fazer isso. Está simulado, súmula vinculante 21. Não pode, ok? Para você meter uma reclamação no STF dessa conta do Detran, você tem que esgotar a via administrativa primeiro. Então você vai recorrer mesmo administrativamente do Detran, sem recolher a multa. O Detran não vai conhecer o teu recurso, tu recorre de novo, chega ao final das instâncias do Detran. Se mesmo assim todo mundo mantiver essa maluquice, aí é que você reclama no STF. Então alguém fala, então na reclamação constitucional você tem que também esgotar a via administrativa. Não, para a reclamação constitucional. Por exemplo, se você toma uma multa do Detran, e aí o Detran fala, vai ter que recolher a multa. Reclamação constitucional é um caminho.
Você pode entrar com qualquer outra ação judicial para impugnar isso. Então também não configura inafastabilidade ou controle jurisdicional nesse caso. Ou seja, gente, quando que? Antes de eu poder judiciário, eu tenho que passar por uma instância administrativa, necessariamente, justiça desportiva. Aqui não tem jeito. Questões afetas à organização de disciplina desportiva, é a organização de disciplina que fala? Agora, fiquei na dúvida aqui, peraí. Disciplina e competição desportiva. Então, questões ligadas à disciplina e competição desportiva, disciplina, cartão vermelho. Você só pode submeter o Poder Judiciário após esgotar a instância administrativa. Leia comigo o parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Tem que esgotar nesse caso, só. A habeas data não configura exceção, porque é um pressuposto lógico que haja negativa de informação. Reclamação constitucional também não é uma exceção. Por quê? Porque você, mas tem que esgotar a instância administrativa, mas eu não posso ingressar com reclamação, mas eu posso ingressar com qualquer outra ação judicial. Se eu posso ingressar com outras ações judiciais, logo não está afastada aqui a inafastabilidade do controle jurisdicional. Vamos lá, os tópicos 27 e 28 é para a gente matar. O 27 fala do direito exclusivo dos autores de utilização, publicação e reprodução de suas obras. E aí o único detalhe aqui que a Constituição fala que é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, por um tempo específico. Depois aquela obra cai no chamado domínio público, né? E o 28 fala assim, proteção à participação individuais em obras coletivas. Gente, o que é isso? Você participou de uma novela. É uma obra coletiva, uma série, obra coletiva. E reprodução de imagem e voz humanas, inclusive atividades esportivas. E assegura o chamado direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras para os criadores, intérpretes, sindicatos e associações. Isso aqui é só leitura mesmo. Aí vamos ver, ó. Questão 17 aí. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais, letra A. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de detenção. Troca, pena de reclusão. Racismo é reclusão, não é detenção. B. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada de julgado. Decisão judicial transitada de julgado só para dissolução, não se aplica para a suspensão. C. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano, certo? É assegurada nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, exceto as atividades esportivas, inclusive atividades esportivas. Está em cima ali. E são gratuitas ações de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, bem como, na forma da lei, os atos necessários de cidadania. Vamos lá. Habeas corpus e habeas data, sim, são ações gratuitas. Mandado de segurança, não, gente. Mandado de segurança é pago. Beleza? A gente fica por aqui e eu espero você no nosso próximo encontro. Grande abraço, fique com Deus e tchau.